Quarta, dia 19 de novembro, hoje dá para aproveitar bem, mesmo que o dia não tenha aquele perfil super yang, porque a lua vem transitando em Escorpião, é o ponto da queda da lua, mas ela vai se beneficiando de aspectos que ela vai ter, principalmente um que ela está ampliando a influência e até a noite, que é o trígono com Júpiter, no signo de Câncer, que é exatamente onde a Lua tem domínio. Bom, a quarta-feira vem com um perfil da água bem profundo, uma característica escorpiana, tem um perfil meio transformador, o que pode ser uma indicação bastante interessante para melhorar a qualidade de coisas que você estiver realizando, qualquer atividade, para fazer reparos, fazer consertos, aquisições que tendam a melhorar atividades, trabalhos que você realiza, e também esse perfil de sensibilidade, de percepção que fica altamente elevado. Atividades que têm relação com cura, né? Então, procedimentos, exames, consultas, tudo isso fica fácil durante esse dia. E é um dia muito favorável para as questões de estudos, principalmente de aprofundamento em detalhes, né? Como o Mercúrio voltou para Escorpião hoje, meia-noite e 20, ele vai favorecendo tanto os reparos técnicos como um olhar muito profundo. Então, as atividades de análise, né, um olhar bem centrado, atividades de pesquisa, por exemplo, né, podem ser bem interessantes. Então, se você tiver assim com algum problema para resolver, hoje é um dia que você pode conseguir entender assim qual é o problema, encontrar soluções aí interessantes, né? Bom, a 1h49 a Lua chegou à conjunção com Vênus, né? Mas a gente percebeu mais ontem, né? Como eu falei. E ela vai seguindo para o trígono com Júpiter, que vai ser às 21h23. E isso vai fazendo com que, basicamente, toda quarta-feira, pelo menos no período útil do dia, tenha esse favorecimento. E ele é um favorecimento tanto no sentido de percepção, de sensibilidade para as características humanitárias, para assuntos relacionados a ambiente internacional, espiritualidade, religiosidade, é bastante sensível, né? E ele também tem um favorecimento no sentido de prosperidade. Os contatos entre Lua e Júpiter geralmente são indicadores de mudança. Então, se você estiver buscando mudar alguma coisa nas atividades que você estiver realizando, pode ser interessante esse dia também. Ele não é um dia assim que a gente tem uma característica para dispersar muita energia em muitas coisas. Ele é mais centrado, né? Porque a Lua vem em Escorpião, signo fixo, signo d'água. Os aspectos da Lua são com os planetas em signos de água também. Então ele não favorece, assim, o clima não favorece você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas concentrar os seus esforços em uma coisa por vez. E tende a dar certo, né? Porque um trígono de Lua com Júpiter favorece bastante a Lua e vai criando esse perfil agradável, fácil, né? Então hoje o dia ele vem com um clima um pouco mais fácil, e depois que a Lua passa pelo trígono a Júpiter, ela vai ter um trígono a Saturno. É logo em seguida, é 21h45, né? Ele relaxa bem, né? Ele acalma bem, relaxa. Então, para um período da noite é até bastante interessante. Agora, a quarta-feira toda é muito interessante para estudar, para pesquisar, para olhar detalhes. As oportunidades que a gente tem nesse perfil, por exemplo, de Lua, Trígono, Júpiter, não são oportunidades inusitadas por caminhos diferentes. Elas podem ser oportunidades que vêm exatamente de você se aprofundar naquilo que estiver realizando. E fica bastante interessante. Então aproveita hoje, gente, porque a Lua passa pelo aspecto com Saturno amanhã às 21, hoje às 21h45, e amanhã ela vai ter o primeiro contato, que é a conjunção com o Sol, que vai marcar a fase nova, e vai ser às 13h47, tá? E olha, é uma fase nova que vai acontecer bem em final de signo, né? Já tá bem no grau final ali de Escorpião. Mas depois ainda da fase nova, né, de Lua conjunção Sol, a Lua ainda vai ter uma conjunção com Mercúrio. Depois ela vai ficar fora de curso, até às 7h26, tá? Então, amanhã a gente vai ter todos os momentos exatos acontecendo até o início da manhã. Aproveitem hoje, a gente está no último dia do ciclo lunar, é uma lua balsâmica, né? Tem um perfil bem fleumático, bem da água. Os aspectos da lua também são com os planetas em signos de água. Então hoje é um dia de sensibilidade, mas ele é de profundidade, de percepção, de facilidade nesse estudo mais profundo, né? E deixar a sua percepção fluir também, vai aproveitar muito bem, tá? Um dia bom. Bom, a gente tem esse contato amanhã na quinta-feira de Lua com Sol, aí a Lua vai passar 4h15, um pouquinho depois da conjunção com Mercúrio, é um perfil escorpiano forte, né?
uma conjunção, duas conjunções, né, de Lua em Escorpião, vai tentar trazer para esses próximos 15 dias até a fase cheia essa tônica escorpiana. Em termos de clima, assim, pensando em fator de lua nova, como acontece muito no fim, não tem muita tendência nova, mas vejam o vídeo das reflexões semanais que eu falei mais sobre a conjunção Lua com Sol, porque tem algumas coisas de casa 6 envolvendo infraestrutura também, né? Mas não tem uma tendência assim de muita novidade, de um clima muito diferente, tá? E essa tendência escorpiana bem centrada, ela se mantém ainda, porque mesmo depois que a Lua passa pela conjunção com Mercúrio, onde ela fica fora de curso ainda em Escorpião, nós vamos ter às 6h23 da manhã o Mercúrio chegando a uma conjunção com o Sol em Escorpião. Então, bem em momentos finais do Sol, né? Porque aí depois o Sol já vai ingressar em Sagitário na sexta-feira. Então, amanhã é um dia bem centrado, tá? Muito fechado. Não vai ser um dia muito interessante para as iniciativas, porque, assim, até a madrugada ainda talvez você consiga aproveitar nesses momentos de depois que a Lua passa pela conjunção com o Sol e ela chega à conjunção com Mercúrio, mas com uma tendência parecida com a quarta-feira, né, com hoje, que é uma coisa de, assim, mais centramento, pesquisa, detalhes, percepção, atividades analíticas, reparos, né, é mais nesse sentido. Quando a Lua ingressar em Sagitário às 7h26, ela vai criando um clima mais de despojamento. Sagitário é um signo mutável e é do fogo, e é um lugar onde a Lua não tem domínio. Então isso vai deixando o clima um pouco mais agitado, e aí depois das 7h26, o restante do dia todo, a Lua vai começar a se aproximar, ela vai se aproximando cada vez mais de Marte. E vai ter a conjunção com Marte na manhã da sexta. Então, nós vamos pegar amanhã, na quinta-feira, dia 20, inteira com o aumento dessa influência de conjunção Lua com Marte. Não é legal para iniciativas e também o clima vai ficando muito agitado. Principalmente como a maioria das pessoas trabalha em período útil, né? A gente chama do período útil do dia, desde o início da manhã a gente já vai percebendo essa agitação aí no ar, tá? Então aproveitem hoje, tá bom? Então uma ótima quarta para vocês e até amanhã.